E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Permita-me compartilhar uma reflexão bem rápida ao teu coração. Diante de um texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 ao 14. Diante dessa sabedoria de Salomão, ele nos dá uma orientação aqui magnífica para nossas vidas. Diante de todo esse contexto, no versículo 14, ele vai dizer que, no versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo. Em outra tradução, essa parte A desse texto vai dizer: Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Sem muito rodeios, isso nos leva a muitos textos, desde o princípio, cada dia, e aquilo que foi feito, criado, formado por Deus. Mas analisando esse contexto, entendemos, como diz o verso 1 do capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo no céu. Para tentar resumir isso aqui em muitos contextos, que é uma fase. E sem muito rodeio, é que encerrando-se a fase da maternidade, por exemplo, sem dúvida começará uma outra que trará novos desafios e alegria. Então, encerrando-se uma fase, sem dúvida começará uma outra que nos trará novos desafios e novas alegrias também. E diante de todo esse contexto, Salomão, sendo o terceiro rei de Israel, ele vai dizer com a sua sabedoria que o momento certo para tudo, um tempo determinado. E diante desse tempo, diante desse momento, tem um propósito. Por mais que nós, seres humanos, tenhamos pouco controle sobre o acontecimento de nossa vida, que normalmente quer sejam favoráveis ou não, mas Deus, em seu tremendo poder, faz tudo apropriado para o seu devido tempo. A questão é que nós podemos analisar, entendemos dentro do termo da teologia, o Cronos e o Kairos, em termo grego, essa palavra, para resumir bem rápido isso aqui. Bem, nós sabemos que o Cronos é tempo medido pelo relógio, calendário ou até mesmo uma rotina, um tempo determinado dentro de um limite. O Kairos significa momento certo, momento oportuno, o momento supremo. E da teologia em si, usa-se essa forma de qualitativa do tempo Kairos como o tempo de Deus, da eternidade, e enquanto que o Cronos é de natureza quantitativa, qualitativa e quantitativa é o Cronos, que é onde se dá o tempo dos homens. Podemos analisar de uma forma bem similar isso aqui dentro das estações do tempo. Bem, nós sabemos que estamos ainda no inverno e dia 23 de setembro, hoje é 20, dia 23 de setembro, nós vamos estar iniciando a primavera, de tempo de flores
enfim. Dentro dessas estações é bem perceptível que dentro das estações tem devidos acontecimentos. Estou segurando aqui. Fases, não é verdade? Que acontece. Sendo que dentro dessas estações, para resumir, não detalhando cada uma delas, você é conhecedor e sabedor que há um hemisférico norte e o sul. Por quê? Nós no hemisférico sul não estamos vivendo a mesma estação do hemisférico norte, que é o oposto, por uma divisória dentro da Terra, do planeta, e que apesar de o contexto do tempo, mas dependendo da área específica dentro do hemisfério que se localize ou se esteja, há estações, momentos diferentes. Isso é para você entender o raciocínio. Eu não vou entrar em nenhum ato profético isso aqui, porque isso aqui é forte, contextualizando os nossos acontecimentos em si. Muitas das vezes, para uns, dependendo do hemisférico que ele se encontra, tanto no sentido de uma energia positiva ou negativa, vamos contextualizar, de modo, se ele analisar de um modo espiritual ou carnal, se ele analisar de um modo pelos olhos da fé ou pelos olhos natural, enfim, dentro da forma que ele, ou local que ele se encontra geograficamente ou espiritualmente ou emocionalmente, ele pode estar vivendo uma estação diferente mesmo dentro de um mesmo tempo. Isso aqui é forte. Até mesmo por você por estar dentro e quem está fora. Mas há hemisférico diferente. Um exemplo para você, para te mostrar isso, é bem simples. No Egito, apesar das pragas estar acontecendo, mas em Gozém, aonde o povo de Israel habitava, eles estavam na mesma terra, no mesmo ambiente, e os acontecimentos, só que hemisférico diferente, que não acontecia em Gozém o que estava acontecendo no Egito, ou seja, estações diferentes no dias, dependendo do hemisférico que ele se encontrava. Eu tô indo no sentido literal, mas você que tem um hemisférico espiritual, uma mente conhecedor e sabedor da palavra, você entendeu uma dimensão muito profunda. E claro, você que não tem hábito da leitura, não tem um hemisférico espiritual ou um olhar pela fé, talvez você não teve uma pegada ou uma absorção, um aprendizado muito profundo disso. Mas vamos no sentido bem simples, para nós contextualizar e poder encerrar isso aqui. Isso aqui mexeu de forma muito comigo, de uma forma muito profunda, porque em todo esse contexto, nós entendemos, eu sempre analiso esse texto, é que Salomão ele vai especificar algo muito profundo e muito comum, rotineiro na nossa vida. E ele entenda que ele vai entrar logo no tempo de nascer, o tempo de morrer, que é o tempo de plantar. Dentro do contexto, resumindo, é que é tempos bons e tempos ruins. Dentro da parte do versículo 3, ele vai entrar agora no contexto tempos bons e ruins emocional, tempo de sarar, né? De curar em si, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, dentro do tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Esse texto em si ele é muito magnífico,
Mas entenda que mesmo nos tempos ruins, há um propósito. Como nós lemos, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Isso é muito profundo porque nós estamos vivendo. Mas entenda que, analisando isso, para uns está sendo um momento magnífico de crescimento, de edificação, de aprimoramento. Mas para outros, talvez, está sendo, como muitos estão dizendo, que esse ano já acabou. Mas na verdade, não. Se eu lançar uma palavra profética para você agora, se você pegar Neemias, ele edificando, disse: eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Se você analisar o contexto, em 52 dias eles construíram. Eu analisando isso, eu pude entender, né, que antes do ano acabar em si, faltam mais de 52 dias, na verdade. Então, que antes que o ano acabar, muitas coisas ainda podem ser construídas, pode ser erguida na sua vida. Só que a questão é, você precisa entender isso e fazer por onde, fazer algo para que isso aconteça. E eu queria fechar isso aqui em 5 minutos. Dê o seu like, compartilha. Eu estou tentando resumir porque eu entendo que o vídeo ele tem que ter uma visualização de 75% possivelmente. E talvez por não ser, não ter nome em si, mas o meu objetivo em si, pega isso aqui, é que essa palavra, que seja edificante, que seja impactante, transformadora, libertadora para a sua vida, que despertou algo em você, você compartilhe isso. Eu vou lançar algo muito profundo aqui para você ainda, em meio a muitos contextos que eu daria para mim ficar com você aqui 1 hora, mas eu vou resumir isso aqui e dizer outros textos para você entender um pouco melhor tudo isso, não entrando muito em detalhe. É que Provérbios 19, 21 vai dizer: muitos propósitos estão no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanece. O conselho do Senhor permanece. Independente da sua crença, da sua religião em si, se você analisar a Bíblia, buscar conselhos, Salomão então, Provérbios, ler todo dia um capítulo, você vai ver a experiência, né, a sabedoria, e pega aquilo que te edifique, aquilo que te acrescenta, e siga o exemplo, né? Que isso abençoe grandemente a sua vida. Mas o conselho do Senhor permanece. E muitos conselhos talvez que possam te dar, mas o do Senhor permanece. E o versículo anterior dentro desse texto, 19, em Provérbio 19 ainda, vai dizer: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Ouve o conselho, receba a correção, para que te seja sábio nos últimos dias. Tá bom? E muito há preparação no coração do homem, mas do Senhor vem a resposta da boca. Provérbios 16, 1. E Provérbios 16, 9 também: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quem sabe o Senhor está dirigindo os seus passos, está te livrando a caminho para um homem que parece perfeito, mas o final, entenda que o melhor final do que o início. Mas vamos deixar isso para depois. O que marcou diante de toda essa reflexão é Isaías 14, do versículo 24 ao 26. Eu vou fazer questão de ler esses 3 versículos, mas que, olha só: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuará. Vou pular para me ganhar tempo. Versículo 26, Isaías 14. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão
que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Quem, pois, invalidará o que o Senhor determinou? Se a mão do Senhor está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Responda. Diante desse texto, há um texto em Filipenses 2,13 que diz que o Senhor, que o efetuar e o querer segundo a sua vontade. Já disse ele, em todo o contexto de agradecimento aos Filipos, que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para mim fechar isso aqui agora, diante da parte B ainda, que eu entrava dentro do tempo, agora a parte B do propósito. Há um texto ainda que Paulo escreve dizendo que 2 Coríntios 4,16 em diante ali, eu gosto desse texto, que mesmo que o nosso exterior se corrompa, mas o nosso interior se renova dia após dia, para que nós possamos suportar a nossa leve, momentânea, entenda aqui, olha o peso da prova, é leve, olha a fase do tempo, é momentâneo, mas que o propósito é maior. Que propósito? Está produzindo uma eterna glória de muito excelente. Entenda que o propósito é maior do que você está vivendo. Em todo o contexto de Cristo em si, ele sempre diz, ele sempre dizia, é necessário para que se cumprisse as Escrituras. Até ele orou, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feito segundo a sua vontade, não a minha. Em muitos contextos, todos eles foram justamente ocorrido ou aconteceram conforme já estava escrito. E não tinha como sair fora daquilo, fugir do propósito. Mas não há tempo para mim detalhar, especificar isso aqui. Mas entenda que é necessário para que se cumprir aquilo que já está escrito ou prometido a teu respeito. Entenda que o propósito, talvez seja a sua pergunta, então, para mim eu tentar resumir, para você entender um pouco melhor, você talvez não seja, não tenha essa aptidão, né, um hábito comum de estar estudando constantemente, mas aquele que é sabedor, talvez possa até me ajudar. E a questão é que o propósito, para resumir em rápidas palavras, é o que orienta toda a nossa trajetória existencial. Pois, né, ele que muitas das vezes está associado até mesmo à nossa identidade. Se baseia nas nossas crenças, né? Muito claro que o seu propósito tem acordo com a sua... Aí tem o ciclo da realidade, que aquilo que eu creio, eu ajo ou faço daquilo conforme eu creio, e conforme eu estou agindo ou fazendo dentro daquilo que eu creio, eu vou obter resultados, né, daquilo que estou fazendo. E de acordo com os resultados do que eu estou fazendo dentro do que eu estou crendo, isso vai me levar a resultados bons, positivos, lógico, dentro do que eu estou crendo. Isso vai me levar a eu crer mais, eu a fazer mais, eu obter mais resultados. O ciclo da realidade, daquilo que você crê. E resumindo então, o propósito se deu para você entender. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas como exercer então um propósito? É reconhecer 3 valores a qual você se motiva, que são importantes para você: família, liberdade e relacionamento. Como escrever um propósito?
crie pelo menos 3 propósitos sustentáveis, né, por valores elevados, e pergunta-se o que você ganhará com isto. Resumindo tudo isso, levando a um contexto mais profundo, é que o verdadeiro propósito de Jesus para a nossa vida é trazer a salvação, né? E nos apontar o caminho para o céu. Amém? Vamos ficar somente aqui até aqui. Precisamos lidar com o momento material em si, natural e espiritual, certo? Só que, para mim fechar isso aqui, o que eu quero dizer, o passado, não vou nem me aprofundar muito aqui dentro do conjugação verbal, passado, presente e futuro ainda. Passado passou. Mas entenda que o presente você pode reconstruir o seu passado. Isso é algo que tem que ser explicado. Porque talvez no presente você vai entender o que foi necessário. E talvez no momento houve um questionamento. No momento eu tenho uma história que uma mulher, ela foi fazer a cesárea em si, ela queria fazer a ligação, o médico errou, não fez, e depois de um tempo ela engravidou, o erro foi médico, tentou processar, só que entenda que aquele nascimento daquela criança, o embrião dela serviu para que trouxesse uma cura de um câncer para o outro filho dela. Aí a gente vai se questionar se, o erro foi médico ou teve um propósito. Aí a reflexão dessa história é que ninguém quer mais processar o médico. Porque talvez no presente, como diz o texto, com o Senhor está com Pedro, né? O que eu faço no presente você não entende, Pedro. Mas lá na frente você vai entender. O que eu faço agora, o que eu falo, talvez você não entende. Mas lá na frente, quando as coisas acontecerem, vocês vão lembrar do que eu vos tenho falado. Então, no presente, podemos reconstruir todo o nosso passado. Por mais difícil, ou mais doloroso que tenha sido. Mas no presente nós possamos projetar o nosso futuro. Não vou entrar em detalhes disso aqui não. Tem até aqui já diante de mim, aí eu fico olhando aqui doido para falar, mas eu tenho que segurar. Mas para mim fechar, porque eu já falei demais, me ajude, visualizem, me ajuda você que está acostumado a resumir, é difícil demais. Mas para mim fechar agora é que muda o chip. Olha o que eu vou lançar agora, muda o chip. Eu analisando, estudando um livro sobre liberdade financeira, de Lino Barbosa, sobre marketing em si. Aí o capítulo 1 ele vai falar, começando, olha só, ele vai dizer, especificando sobre o marketing gera o novo ou o novo gera o marketing? Aí a questão que veio no meu coração é que o evangelho gera o novo ou o novo gera o evangelho? Responde isso aí para mim. Ou é o evangelho, as boas novas? Evangelho, você que é conhecedor e sabedor, é boas novas. O evangelho do reino, Jesus pregava ali, arrependei-vos, enfim. Esse evangelho que traz o novo, ou o novo, nova geração, que traz o evangelho. Eu vou trazer lá o contexto de Gálatas, mesmo que se descer um anjo do céu e trazer um outro evangelho além do que já está posto,
seja o quê? Anátema. Então é o evangelho que traz, que gera, né? O evangelho gera, né? Transforma. Nós fomos gerados em uma nova viva esperança. O evangelho gera um novo nascimento, ou um novo nascimento que gera o evangelho? Eis uma polêmica, né? Isso vai virar até tema de mensagem. Então a questão é que nós precisamos mudar o chip. Tira o chip de crise. Chip de você está engessado, atado, né? Chip de conformado, chip medroso. Qual é o chip? Muda o chip. Mudar o chip, para me resumir, é reprogramar-se. Pegou isso aqui? Mudar o chip é reprogramar-se. O que disse na palavra? Transformai vosso entendimento, reprograma-se, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Eu vou entrar dentro de metanoia. Deixo isso para uma outra hora. Mas reprogramar-se significa, para você talvez entender, é quebrar paradigmas, mudar hábitos, superar crises. Olha só, reprogramar-se é superar crises, sair da zona de conforto e vencer os medos que as mudanças nos causam. Vencer os medos que as mudanças nos causam. Você quer vencer isso? Essas mudanças que tem te causado? A nação? Reprograma-se. Troca o chip. Creia que da nossa reflexão é que Deus fez tudo apropriado para o seu tempo devido. Tá bom? Que Deus lhe abençoe grandemente, poderosamente. Você que foi um bem-aventurado, feliz por ter ouvido, me acompanhado até aqui. Se inscreva, compartilhe, faça o seu comentário, me ajude. Os vídeos não são editados. Eu gosto desse feedback assim ao vivo, espontâneo. Tá bom? Se sente mais uma graça, né? No altar ainda, no púlpito, fica isso mais céu, né, aberto. Mas eu tento ser mais compreensível possível. E se for compreensível para você, faça o seu comentário, se inscreva, tá bom? Não é para ganhar seguidor, não é para obter lucros, não. É para ganhar almas, para alcançar famílias. Um meio que, através disso, nações podem ouvir. Antigamente a gente ouvia falar muito que Deus vai te levar aos quatro cantos da terra. E isso, antigamente, era algo surpreendente, né? Tive a oportunidade já de ir para Maceió, assim, né? Ali em Alagoas, uma cidade, Palmeira dos Índios, enfim. Mas... E através dessa informação, né, do canal em si, nós temos essa oportunidade de alcançar vidas. O quanto é valioso, né? O quanto é caro para se obter um canal, uma televisão, um horário nobre para poder você falar, para você pregar. E nós temos aqui esse canal aberto para você se expor, para você poder anunciar a palavra de Deus. Entenda que em muitos lugares, nem em muitos lugares, antigamente na própria igreja primitiva, talvez eles não tinham essa liberdade, mas usa essa liberdade, anuncia o evangelho, essas boas novas, para que chips venham a ser mudados, vidas venham a ser reprogramadas, geradas, porque é o evangelho que gera, não é
Não vou entrar nisso aqui não. Mas o Evangelho gera transformação, libertação, mudança. Tá bom? Que Deus lhe abençoe grandemente, tá? Conto com vocês. Seja um... não vou nem ser patrocinador, não. Seja um investidor do reino. Tá bom? Se inscrevendo e compartilhando para que nós possamos ver pessoas sendo alcançadas, nações sendo abençoadas. Sei que há milhões de pessoas com esse mesmo propósito. Entenda que Deus conhece o propósito do coração. Talvez muitos... Eu trouxe uma reflexão aqui sobre um texto sobre o aroma, né, de Cristo. E lá eu especifiquei, quando diz o texto, que muitos falsificadores da verdade usam esse texto em outras traduções para poder obter lucro, enfim. Mas o aroma, o propósito, o aroma é natural. E que esse conhecimento de Cristo através de nós venha alcançar vidas. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Graça e paz.